Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, a vida de um pregador para outras pessoas parece ser uma função bacana, cheia de brilho. A vida de um líder parece ser cheia de emoções e vitórias. Embora não seja verdade essa função bacana, essas emoções e vitórias, não são todos que nasceram para ser pregadores. Não são todos que nasceram para serem líderes. Além do mais, se todo mundo pregasse, não existiria quem servisse. Se todo mundo servisse, não existiria quem pregasse. Se todo mundo fosse líder, não haveria quem profetizasse. E se todo mundo ensinasse, não haveria quem quisesse aprender. Em todas as funções espirituais, precisamos saber qual é o nosso chamado. Em todas as funções espirituais, precisamos ter humildade. Sem humildade, seja qual for a nossa fé, seja qual for o nosso dom, estaremos lutando contra Deus. Nós não teríamos uma igreja e não pertenceríamos ao corpo de Cristo. Precisamos um dos outros para que o trabalho de Deus cresça. O tema de hoje é humildade. E nós vamos utilizar o texto de Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8. E Paulo diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O versículo 3, repetindo, diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Meus amados, a vida do servo de Deus, a vida cristã de um crente em uma comunidade, tem como exigência máxima e básica o abandono da pretensão de ser o maior ou mais importante para colocar-se com simplicidade à disposição dos outros. E a graça de Deus colocada em nossos corações tem que nos mudar, precisa nos transformar. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Israel, a nação de Deus, havia caído, e a razão, pelo menos em parte, deve-se exatamente a isso: uma orgulhosa avaliação não bíblica de si mesmo. Uma avaliação não bíblica de que era a nação de Deus, independente que obedecesse ou não. Sofreram e sofrem muito ainda por causa disso. E muitos cristãos têm essa síndrome, a síndrome da importância demasiada. Quando se diz que ninguém deve ter de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, está orientando que as pessoas devem ser humildes de coração. Está orientando que as pessoas devem ser humildes no contato
com os outros. Nada de soberba, nada de exaltação. Eu ou você somos mais do que quem? Mais do que ninguém. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Quanto mais se é bondoso e humilde, mais Deus o abençoa. Quanto mais é irmão dos irmãos, mais Deus o capacita. E tem uma palavra chamada medida da fé. Significa um parâmetro que não pode ser excedido para não se elevar acima da fé que Deus nos deu. Se nós tivermos humildade, Deus nos eleva grandemente. Se tivermos soberba, Deus não se agrada. Não se eleve na frente de ninguém, porque Deus não nos concedeu a graça e a fé para esse procedimento, o objetivo. O 4 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Queridos, o nariz é para respirar, sentir odores, a boca para falar e se alimentar, os olhos para ver e memorizar, os ouvidos para ouvir e aprender, as pernas para andar, os braços para abraçar, para pegar as coisas, os alimentos para o estômago e assim por diante. Cada um tem sua função para o trabalho e saúde do corpo. Da mesma maneira, os membros do corpo de Cristo. Todos têm a sua função para o trabalho e saúde da igreja. Nós ficaríamos perdidos sem os diversos dons que Deus concedeu a cada pessoa. A humildade provoca a unidade, todos em Cristo. Versículos 6 e 7 e 8, diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é para exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Queridos, se vocês profetizam, profetizem o que Deus está lhe dizendo. Nada mais do que isso. Por isso que Deus diz, na proporção da sua fé, na medida certa que recebe de Deus. Não aumenta e nem inventa. Se é para servir, sirva. Se é para ensinar, ensine. Se é para dar ânimo, faça. Se Deus lhe deu condições de contribuir, contribua com alegria. Lidere com zelo, porque é um trabalho para o Senhor. Se é para mostrar misericórdia, que faça com o coração cheio de amor. Misericórdia é isso: cuidar dos enfermos, tratar os idosos com amor e respeito, servir aos que precisam deve ser um prazer e não uma tarefa penosa. Toda vez que a gente fala em humildade, as pessoas imediatamente relacionam com pobreza. Toda vez que a gente fala em humildade, as pessoas pensam logo em falta de bens materiais. Queridos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa humildade aqui é a educação, o jeito, a forma de viver e tratar o outro ser humano. Um fazendeiro dono de muitas terras pode ser humilde? Pode sim. Um empresário dono de muitas lojas conseguirá ser humilde? Sim. Todos nós, fazendeiros, empresários ou não, temos a obrigação, a decência, o cuidado e a capacidade de sermos humildes. É claro, queridos, que em uma sociedade onde nós valemos o que temos e todos querem mostrar violentamente o que tem, fica difícil alguém ensinar ou aprender humildade. E isso, infelizmente,
tem se passado de geração para geração. Isso tem se passado de pais para filhos, de filho para seus filhos, e o mundo se acostuma e se adaptou a isso. Muitas vezes nós mesmos, usando argumentos fortes e convincentes para justificar procedimentos que nada têm a ver com humildade, somos soberbos. E cada dia mais se torna difícil a humildade ser praticada pelas pessoas. A coisa está tão difícil, é tão difícil que vivemos de um jeito, vamos mudando aos poucos e não percebemos que estamos diferentes e nos distanciando de Deus. A humildade passa a ser para nós sinônimo de fraqueza ou humilhação. Existiu no tempo de Deus, em todos os tempos, homens de Deus, mesmo sendo ricos, sendo humildes. Abraão foi um homem rico. Deus falava constantemente com Abraão e tudo o que Abraão fazia tinha a proteção, a bênção e a orientação de Deus. Quando Deus falou para Abraão sair de sua terra e procurar outras terras para morar, Ló, o seu sobrinho, o acompanhou. Abraão e Ló viviam nas terras de Neguebe. E seus rebanhos aumentaram tanto que a região ficou pequena para tamanha prosperidade. Quando os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abraão, Abraão chamou Ló para conversar e decidir o que fazer para acabar com aquelas rixas, com aquelas brigas. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, e como era o jardim do Senhor, uma terra do Egito, ele preferiu essa terra. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Em outras palavras, Abraão disse para Ló: você manda, meu filho. Você decide para que lado eu vou. Você decide o que vamos fazer. Se eu vou para a direita ou para a esquerda, pode falar. Isso é humildade. Mas Abraão poderia dizer assim: esse garoto só não foi ainda massacrado pelos bandidos porque ainda está comigo. Esse garoto só tem prosperidade porque Deus tem abençoado a mim e eu tenho abençoado todos que estão do meu lado. Foi a mim que Deus fez promessas e não a esse garoto. Partindo desse princípio, e que era verdade tudo isso, Abraão poderia cortar relações com Ló e mandar ele se virar sozinho, sem abrir mão do que era seu por direito, do que era seu dado por Deus. Ló escolheu a planície, a melhor parte, e Abraão aceitou. Quando Ló, vivendo na melhor região, a região que tinha escolhido, caiu prisioneiro do rei Quedorlaomer, quem foi que socorreu ele, libertando e devolvendo todas as suas riquezas? Abraão. Quando Deus mandou os 3 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, quem intercedeu mais uma vez por Ló, proporcionando a salvação dele e de toda a sua família? Abraão. Existia, queridos, uma forte ligação fiel entre Deus e Abraão. E em nenhum momento da sua vida, Abraão se aproveitou da sua riqueza ou da sua amizade com Deus para impor a sua vontade ou ser arrogante com as pessoas. Ao invés de ser uma pessoa prepotente, Abraão era humilde com todas as pessoas. Ao invés de ser uma pessoa intransigente, Abraão era conciliatório. Fazia amizades, fazia acordos. Abraão sabia
e via que Deus estava com ele. Reis, generais, sacerdotes e anjos viam que Deus estava com Abraão. Qual era a atitude de Abraão ao se encontrar com as pessoas? Ajoelhar-se, prostrar-se diante delas. Ele podia falar normalmente de pé, ele podia inclinar a cabeça, mas não, ele ajoelhava-se. Gênesis 23, 1 a 8. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. Sara foi a mulher de Abraão, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas, terra que ele vivia. E ele disse assim: sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, naquele parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe uma sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra e os hititas e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. Vejam, queridos, as respostas do filho de Et a Abraão: tu és um príncipe de Deus entre nós. Ah, queridos, como seria bom, como seria maravilhoso ser chamado assim, um príncipe de Deus entre os povos. Mas nos falta santificação para sermos humildes, ou nos falta humildade para sermos santificados. Perdemos bênçãos por causa disso. Atrapalhamos a ação do Espírito Santo. Não deixamos as pessoas verem nós como Deus é maravilhoso. Príncipe de Deus entre nós. Podia ser uma bajulação, mas quem curvou-se? Abraão. A palavra diz: Abraão levantou-se e curvou-se. No meio de tanta guerra, no meio de tanta vontade do ser humano se impor a outros para dominar e tomar suas riquezas, Abraão, protegido por Deus, se ajoelhava e fazia acordos. Antes que a confusão tomasse conta das pessoas, Abraão suplicava, rogava para que não houvesse discórdias entre eles. O que nós aprendemos com isso? Para ser príncipe de Deus nessa terra, precisamos ser humildes. Para ser representante de Deus, temos que evitar as discórdias, sermos conciliadores, temos que evitar os conflitos, andar na presença de Deus e ser íntegro. Ser humilde para reconhecer que nada somos e nada seremos sem a presença de Deus em nossa vida. A palavra de Deus diz: aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Independente da nossa riqueza ou pobreza, ser humilde é mais importante para Deus. Nós só somos alguma coisa por causa da presença de Deus, e por causa da presença de Deus temos que ser humildes. Sabe por quê, queridos? Por causa da graça que nos foi dada, por causa da medida da fé que nos foi concedida. Paulo era um homem santo? Paulo era um homem cheio de amor? Paulo era um homem humilde? Ele era um homem de Deus? Para todas essas perguntas, as respostas são sim. Sabe por quê? Porque Paulo foi um grande apóstolo e um verdadeiro servo do Senhor. Paulo foi abençoado, curou doenças e até ressuscitou mortos. Mas ele fala de si mesmo dessa maneira: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 9. Humildade. Nela pode se revelar o amor, a paz e o poder de Deus.
Cristo falando às pessoas, disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Cristo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espero que a gente aprenda que a humildade é um caminho para a conciliação. A humildade é uma característica de um servo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.